pouco. Podíamos avançar mais rápido. O Estatuto da Igualdade Racial está sendo aplicado, que recentemente foi aprovado no Congresso Nacional? Pois é, o Congresso Nacional deu, no ano passado, uma demonstração de um compromisso extraordinário com o Brasil, com a nação brasileira, porque é uma lei, a primeira lei, e tem até aqui, né? Primeira lei, se posso apresentar, é a primeira lei desde 1888 que tratou de um ambiente, de construção de um ambiente de igualdade de oportunidades entre negros e não negros no Brasil. Ou seja, criar igualdade de oportunidades entre todos os brasileiros em todas as áreas. Na educação, no trabalho, na comunicação, enfim, nas áreas humanas, nas áreas da vida. Isso, eu acho que vai também ao encontro de trabalhar, ainda que não tenha um capítulo específico sobre a adoção, mas esse documento, ele abre a porta para a gente poder dizer o seguinte: todos os brasileiros e brasileiras merecem igualdade de oportunidades, inclusive no instante de acolhimento por uma família que queira adotar uma criança ou um jovem, um adolescente. Estamos agora na fase da regulamentação do Estatuto. Daqui, no dia 20 de julho, o Estatuto fará um mês, um ano, obrigado, um ano de vigência. E agora está em pleno vigor e em vias de regulamentação. E a sua regulamentação começa a produzir efeitos muito interessantes. Foi o Ministério das Relações Exteriores abrindo um percentual para ingresso de pretos e pardos no quadro dos diplomatas do Itamaraty. No Rio de Janeiro, houve uma iniciativa do governo estadual para poder estabelecer um percentual para o ingresso na administração pública. No governo do Paraná também já existe. Então, eu acho que são construções que vão no universo do inconsciente coletivo, que vão mudando todo um comportamento, vão mudando toda uma cultura. E essa cultura, quando mudada, não vai ser exceção você falar assim: pô, eu conheço um negro, gente boa, ele formou comigo na universidade, porque isso vai ficar tão rotineiro, tão comum, que vai ser desnecessário dizer. Aí, quando uma família procurar alguém para adotar, um menino, um bebê ou um jovem, fala assim: poxa, eu fui procurar adotar e aquela criança, ela entrou no meu coração. Que cor? Não tem cor. A criança é uma criança, é um jovem e precisa ser adotado de uma família. Agora, doutor Walter, você trabalha na primeira vara de infância do Distrito Federal, um órgão vinculado ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, está preocupado em atuar no sentido de melhorar essa situação do acesso ao cadastro e para que essas crianças possam ter uma chance maior de serem adotadas? Veja, o Poder Judiciário tem procurado, no dia a dia, reverter a situação dessas crianças e adolescentes que estão privados do convívio familiar. Agora, estamos também prestes a comemorar 2 anos de vigência da nova lei da adoção, a 2010. Entretanto, a nova lei da adoção é, por muitos especialistas, tida como uma lei pró-convivência familiar. O Instituto da Adoção, propriamente dito, foi um pouco esvaziado. Por quê? Hoje tornou-se extremamente difícil um magistrado da infância e juventude cadastrar uma criança para adoção. Exatamente porque a lei 2010 enfatiza do início ao fim a necessidade do Estado valer-se de todos os meios possíveis para reintegrar uma criança à sua família biológica. E nós sabemos que as situações que ensejam a necessidade de uma criança ser inserida numa instituição de acolhimento são necessidades que muitas vezes não são saneáveis no curto espaço de tempo. É a droga-dependência, é a violência, é a mais profunda miserabilidade, pais que não sabem manejar os cuidados essenciais de forma a dignificar os seus filhos. Portanto, até que uma criança aguarde numa instituição de acolhimento, o saneamento, muitas vezes difícil de ser administrado, envolvendo a sua família biológica, essa criança vai envelhecendo e ela vai perdendo a oportunidade de ser acolhida por uma família adotiva. Então, o tempo corre contra ela. Exatamente. Ou seja, o tempo é sumário. Se a criança alcança uma faixa etária mais avançada, dificilmente ela será acolhida por uma família habilitada exatamente
em razão do perfil estreito estabelecido pelas famílias que se habilitam. E, doutor Walter, o senhor acha que essa situação tende a piorar? Veja, infelizmente, uma nova legislação não tem um condão de modificar uma cultura. E a cultura é um instante temporal e de amadurecimento de toda uma sociedade, toda nação. Exatamente. Agora, acredito eu que através dos exemplos, né, que vão se multiplicando, Brasil afora, de adoções tardias bem-sucedidas, de adoções interraciais. Inclusive, hoje eu vi, né, num jornal aqui, né, do Distrito Federal, uma reportagem sobre o Juca Chaves. Ele acolheu duas irmãs, né, de cor negra, de faixa etária mais avançada. Né? E ele, inclusive, está até querendo ter uma audiência com a presidente Dilma para estimular o Estado a engajar-se numa campanha, né, aberta pró-adoção tardia e interracial. Esse é um exemplo fantástico, né? Porque é um homem de uma cultura muito especial, como é o Juca Chaves, e é uma personalidade nacional, né? Um homem que todos conhecem, e ao fazer um gesto de abrir a casa dele, abrir o coração dele, da família dele, para a adoção de duas crianças, duas irmãs, né? Duas irmãs. Eu li isso também, duas irmãs pretas. E isso é fantástico, isso dá Sem dúvida. Acho que isso vai contribuindo, é um exemplo que vai dando uma contribuição para a modificação da cultura. E esse exemplo, ele tende a prosperar. Eu acho que nós estamos num momento, doutor Walter, eu diria, se me permite, tendo um arcabouço jurídico favorável e tendo uma mudança de costumes, a sociedade avançando, se reconhecendo, não tendo vergonha de dizer eu sou negro, eu sou preto, eu sou pardo, tendo orgulho da sua ascendência africana e tendo orgulho de sermos brasileiros. Isso tudo tem contribuído. E um gesto de um homem, um branco, narigudo, né? Juca Chaves ele sempre se vangloriou daquele nariz imenso que ele tem, um talentoso artista fantástico, e atua com um gesto desse, uma contribuição dessa, uma contribuição que merece o aplauso e, com certeza, haverá de inspirar muitos brasileiros e brasileiras. São quantos números o senhor falou? 132 no DF. Aqui são 168 crianças e adolescentes cadastradas. Vamos esperar que depois desse programa, no Brasil inteiro. Depois desse programa, então, podemos contribuir mais. E nós vamos continuar acompanhando esse tipo de assunto. É muito importante nós acompanharmos. O nome do nosso programa chama-se Cidadania, e isso, obviamente, esse é um assunto relevantíssimo para a cidadania brasileira. O nosso programa acabou. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade dessa conversa e dizer aos telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, ou quiserem copiar esse programa, que podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.